Olá, minha gente, aqui é o Jefferson falando, professor de filosofia. Temos feito um caminho bacana nessa iniciativa, estudando a história da filosofia, os principais conceitos filosóficos, e nós começamos do início. Falamos já a respeito do nascimento da filosofia, o sentido da palavra, falamos de alguns termos específicos que marcam esse início da filosofia, como, por exemplo, cosmologia, cosmogonia, logos, mitos, arqué, physis e tantos outros. Passamos por Tales, por Anaximandro e por Anaxímenes, que são os primeiros três filósofos da chamada Escola Jônica, e conforme tínhamos combinado, hoje nós vamos fazer uma revisão de algumas questões que já caíram em vestibulares, em provas do Enem, em que foram cobradas temáticas relativas a esses assuntos que nós já abordamos. Tá? E aí depois, a cada 5, 6 vídeos, nós vamos alternando, nós vamos falando novamente sobre outras questões, sobre os temas que vão vir daqui para frente, tá bom? Bom, então vamos começar com a nossa primeira questão. Eu selecionei 10 questões, eu espero que ajude você na sua caminhada e na sua preparação, tá bom? Vamos lá. Bem, a primeira questão é do Enem de 2021 e diz assim: a maior parte dos primeiros filósofos considerava como os únicos princípios de todas as coisas os que são da natureza da matéria, aquilo de que todos os seres são constituídos e de que primeiro são gerados e em que, por fim, se dissolvem. Pois deve haver uma natureza qualquer, ou mais do que uma, donde as outras coisas se engendram, mas continuando ela mesma. Então percebam que faz referência exatamente ao assunto que nós trabalhamos ali a partir do final do primeiro e início do segundo vídeo. Tá? Ou seja, aquele conceito de princípio, de arqué, aquele elemento comum da própria natureza que teria dado origem a todas as coisas. Esse trecho foi tirado do livro Metafísica de Aristóteles, e é um texto aristotélico, portanto, e este texto, ao recorrer à cosmogonia dos pré-socráticos, salienta a preocupação desses filósofos com a... Antes de falar das alternativas, eu só queria fazer uma observação. Esta questão, quando ela caiu em 2021, eu observei que eles colocaram o termo cosmogonia. E, na minha opinião, essa questão foi formulada de maneira equivocada. Eu não me lembro se ela foi anulada ou não, deveria ter sido. Por quê? Porque, conforme aprendemos aqui, cosmogonia é uma palavra que faz referência ao conceito de princípio a partir de um processo de criação, a partir de uma crença, de uma mítica, de uma crença religiosa. Se fosse falar de filosofia, o termo não seria cosmogonia, e sim cosmologia. Então aqui, como está falando de filosofia, o termo mais correto seria cosmologia. Tanto que nas vezes em que eu usei essas questões, em algum simulado, em alguma avaliação, eu sempre faço a adaptação trocando o termo cosmogonia por cosmologia, porque é o correto. Mas vamos lá. Então, ele salienta a preocupação desses filósofos em relação aqui, entendendo que se trata de uma cosmologia. Letra A. Mutação ontológica dos entes. B. Alteração estética das condutas. C. Transformação progressiva da ascese. D. Sistematização crítica do conhecimento. E. Modificação imediata da espiritualidade. Vou dar um tempinho para você pensar. E aí? Já conseguiu identificar qual é a correta? Vamos anular algumas? A letra A não pode ser. Por quê? Porque quando fala de mutação, até pode estar fazendo referência àquilo que os pré-socráticos trabalhavam, com a ideia de movimento, de mudança, em alguma medida. Porém, quando fala de ontologia, está falando do estudo a respeito do ser. E esta é uma preocupação posterior na filosofia, só com Platão, com Aristóteles, e ainda mais quando fala de ontologia dos entes, né, fazendo referência à ideia de seres existentes. Então, ainda não seria essa a questão que nós trabalharíamos, mesmo sendo tirada de uma frase, de um trecho de uma obra de Aristóteles. B. Alteração estética das condutas? Também não, porque quando se fala em condutas, fala em ação, fala em ética,
fala em comportamento, fala em ação humana. Portanto, é um tema estudado por Aristóteles, mas não pelos pré-socráticos. Muito cuidado. Letra C, transformação progressiva da ascese? Também não. O tema ascese, que é essa ideia de uma vida retirada, de uma vida de contemplação, de uma busca contemplativa da sabedoria, só vai vir na filosofia depois. Né? Ela vai vir na filosofia dos chamados helenistas, os epicureus, os estoicos, os céticos. Talvez já existisse lá no Oriente, né, com o budismo, o hinduísmo, o confucionismo, mas na filosofia pré-socrática ainda não. Então, não está correta a letra C. A letra D, sistematização crítica do conhecimento. Será que é essa? Letra E, modificação imediata da espiritualidade. Essa não pode ser, porque faz referência à ideia de espiritualidade, e como nós vimos aqui, é exatamente com isso que os filósofos pré-socráticos estão rompendo. Então, é sistematização crítica do conhecimento. Eles estão propondo que uma visão racional a respeito da origem, do princípio de todas as coisas, tentando, ainda de maneira muito simples, de maneira muito embrionária, sistematizar o conhecimento de maneira racional, pretensamente científica. Então essa é a letra correta, a alternativa correta, a letra D, tá bom? Muito bem, tá aí a questão assinalada. Vamos para a próxima. Aquilo que é quente, também do Enem, viu? Questão de 2020. Aquilo que é quente necessita de umidade para viver. E o que é morto, seca. E todos os germes são úmidos, e todo alimento é cheio de suco. Ora, é natural que cada coisa se nutra daquilo de que provém. O fragmento atribuído ao filósofo Tales de Mileto, tirado de uma frase, né, de um comentário de Simplício, que é um autor que nós já vimos bastante aqui, citado por Bornheim na sua obra Os Filósofos Pré-Socráticos. Então, esse fragmento atribuído a Tales é característico do pensamento pré-socrático ao apresentar uma, letra A, abordagem epistemológica sobre o logos e a fundamentação da metafísica. Não pode ser. O conceito de logos, de metafísica, da maneira como está aí proposto, né, ou seja, uma teoria do conhecimento, uma epistemologia, é algo ainda posterior. Está lá na frente, com Platão, Aristóteles, ainda não é dos pré-socráticos. Cuidado para não confundir, porque, por exemplo, na anterior a gente falou da questão da busca crítica do conhecimento, da sistematização crítica do conhecimento. É uma coisa. A abordagem epistemológica sobre o logos e a fundação da metafísica é outra, tá bom? Letra B. Teoria crítica sobre a essência e o método do conhecimento científico. Letra C. Justificação religiosa sobre a existência e as contradições humanas. D. Elaboração poética sobre os mitos e as narrativas cosmogônicas. Bom, a C e a D já estão descartadas, né? A letra E. Explicação racional sobre a origem e a transformação da physis. Olha só, na época, quando eu apliquei essa questão, alguns alunos, alguns estudantes ficaram na dúvida entre a B e a E, porque a B fala também de questão crítica, de teoria crítica sobre a essência e o método do conhecimento científico, mas muito cuidado, a filosofia só vai trabalhar com a ideia de método científico na modernidade, é muito posterior. Tá? A gente até pode ver alguma questão metodológica ali presente em Platão, em Sócrates, em Aristóteles, mas desta maneira só na modernidade, então não corresponde aos pré-socráticos, tá bom? Agora, explicação racional sobre a origem e a transformação da physis, esta sim está correta, então alternativa E, tá joia? Vamos lá, espero que você esteja acompanhando. A próxima ainda é do Enem, esta daqui nós trazemos dois trechos, um de Anaxímenes e um citando Basílio Magno. Basílio Magno é um filósofo medieval. Então vamos ver os trechos. Anaxímenes de Mileto disse que o ar é o elemento originário de tudo o que existe, existiu e existirá, e que outras coisas provêm de sua descendência. Quando o ar se dilata, transforma-se em fogo, ao passo que os ventos são ar condensado. As nuvens formam-se a partir do ar por filtragem e ainda mais condensadas. Transformam-se em água, a água, quando mais condensada, transforma-se em terra
e, quando condensada ao máximo possível, transforma-se em pedras. Lembra que nós vimos no último vídeo sobre Anaxímenes? Era exatamente esse processo quando se falava em condensação e rarefação dentro da teoria cosmológica de Anaxímenes. Portanto, se você não lembra, dá uma voltadinha lá no vídeo anterior depois para você lembrar. Tá? É exatamente a teoria cosmológica de Anaxímenes, Anaxímenes de Mileto. Já o texto 2 é um trecho de Basílio Magno, filósofo medieval. Escreveu: Deus, como Criador de todas as coisas, está no princípio do mundo e dos tempos. Quão parcas de conteúdo se nos apresentam em face desta concepção. As especulações contraditórias dos filósofos para os quais o mundo se origina, ou de algum dos 4 elementos, como ensinam os jônios, ou dos átomos, como julga Demócrito. Demócrito é um filósofo pré-socrático que nós ainda vamos estudar. Na verdade, dão a impressão de quererem ancorar o mundo numa teia de aranha. Muito bem, vamos ver o que a questão pede. Filósofos dos diversos tempos históricos desenvolveram teses para explicar a origem do universo, a partir de uma explicação racional. As teses de Anaxímenes, filósofo grego antigo, e de Basílio, filósofo medieval, têm em comum, na sua fundamentação, teorias que... Então talvez você esteja pensando, pô, mas a gente não viu ainda o filósofo medieval. Mas vamos tentar ver aqui se existe alguma, depois de ter lido os 2 trechos, ver se tem alguma questão, algum elemento, algum conceito em comum nas 2 ideias, nos 2 pensamentos, mesmo sendo de épocas tão distantes. Tá? Letra A. A questão em comum é que eram baseadas na ciência da natureza ou nas ciências da natureza? Não. A gente até pode dizer que a primeira afirmação, a de Anaxímenes, tem ali um diálogo com as ciências da natureza, mas a de Basílio, não. B. Refutavam as teorias de filósofos da religião. Nenhum dos 2. Talvez Anaxímenes fizesse alguma crítica à questão da religião, por ser uma ruptura, ainda que gradual, com os mitos, mas nem filósofos da religião a gente pode dizer que existiam já naquela época, tá bom? Letra C. Tinham origem nos mitos das civilizações antigas? Não. A Basílio, sim. O trecho de Basílio, talvez a gente possa dizer isso, porque ele é um herdeiro da tradição cosmogônica judaico-cristã, quando ele diz que tudo foi criado por Deus. Tá? Anaxímenes, não. Letra D. Postulavam um princípio originário para o mundo? Talvez seja essa daí a afirmação. Vamos seguir. Letra E. Defendiam que Deus é o princípio de todas as coisas? Basílio afirmava. Anaxímenes não. Então a alternativa correta é a letra D. Na letra D, nós vemos um elemento em comum nos 2 pensadores. Tanto aquele que defendia uma cosmologia, que é o caso de Anaxímenes, quanto aquele que defendia uma cosmogonia, que é o caso de Basílio Magno. Portanto, cada um à sua maneira, cada qual à sua maneira, defendiam, postulavam algum princípio originário para o mundo. Tá bom? Vamos para a próxima questão. Questão da UEL, Universidade Estadual de Londrina. De onde vem o mundo? De onde vem o universo? Tudo que existe tem que ter um começo. Portanto, em algum momento, o universo também tinha de ter surgido a partir de uma outra coisa. Mas se o universo, de repente, tivesse surgido de alguma outra coisa, então essa outra coisa também devia ter surgido de alguma outra coisa algum dia. Sofia entendeu que só tinha transferido o problema de lugar. Afinal de contas, algum dia, alguma coisa tinha de ter surgido do nada. Existe uma substância básica a partir da qual tudo é feito? A grande questão para os primeiros filósofos não era saber como tudo surgiu do nada. O que os instigava era saber como a água podia se transformar em peixes vivos ou como a terra, como a terra sem vida podia se transformar em árvores frondosas ou flores multicoloridas. Esse trecho, gente, foi tirado do livro O Mundo de Sofia, que certamente vocês já conhecem. É um livro muito conhecido, um livro muito famoso, de muito sucesso, um best-seller, né, que fala sobre a história da filosofia de uma maneira lúdica, romântica, romanceada, e que vale muito a pena conhecer. Então, se você está entre aquelas pessoas que não
aprenderam a gostar muito de filosofia porque estudaram com livros didáticos muito cansativos, muito teóricos. Talvez essa seja uma opção interessante, uma dica interessante. Começar a ler filosofia a partir do livro Mundo de Sofia, um livro de um autor norueguês muito bacana, que é o Jostein Gaarder. Eu tenho certeza que você vai começar a gostar de filosofia. Bom, vamos lá, vamos ver o que está sendo pedido. Com base no texto e nos conhecimentos sobre o surgimento da filosofia, assinale a alternativa correta. Letra A. Os pensadores pré-socráticos explicavam os fenômenos e as transformações da natureza e por que a vida é como é, tendo como limitador e princípio de verdade irrefutável as histórias contadas acerca do mundo dos deuses. É isso mesmo que eles faziam? Vamos para a próxima. Letra B. Os primeiros filósofos da natureza tinham a convicção de que havia alguma substância básica, uma causa oculta que estava por trás de todas as transformações na natureza, e a partir da observação buscavam descobrir leis naturais que fossem eternas, ou seja, tentavam encontrar na própria natureza uma explicação para a origem dela. A natureza, em grego, physis. Observe que o texto do Mundo de Sofia que foi colocado nessa questão como enunciado é um apoio, é um texto de apoio para ajudar você a lembrar qual dessas alternativas faz mais sentido, mas certamente se nem tivesse aquele trecho, você com certeza saberia identificar. A letra C. Os teóricos da natureza que desenvolveram seus sistemas de pensamento por volta do século VI a.C. partiram da ideia unânime de que a água era o princípio original do mundo por sua enorme capacidade de transformação. Não pode ser essa, porque a teoria de que o princípio de tudo é água é apenas de Tales de Mileto e não de todos os pré-socráticos, tá? Bem, vamos lá. Letra D. A filosofia da natureza nascente adotou a imagem homérica do mundo e reforçou o antropomorfismo do mundo dos deuses em detrimento de uma explicação natural e regular acerca dos primeiros princípios que originam todas as coisas. Também não, porque neste caso está fazendo referência ainda a uma perspectiva muito mítica, né, uma perspectiva muito tradicional, com base em narrativas cosmogônicas ou teogônicas. Não é o caso. E a letra E, para os pensadores jônicos da natureza, Tales, Anaxímenes e Heráclito, há um princípio originário único denominado ilimitado, que é a reprodução da aparência sensível que os olhos humanos podem observar no nascimento e na degeneração das coisas. Também não pode ser isso. Por quê? Porque, primeiro, Heráclito não é um dos filósofos da corrente jônica, da escola jônica. Eram Tales, Anaxímenes e Anaximandro. Então, só por isso já estaria errado. Segundo, todos eles defendiam que o princípio era o ilimitado. Também não, cada qual tinha uma teoria. O ilimitado era apenas a teoria de Anaximandro, que nem está mencionado aqui na alternativa. Então, a correta, eu imagino que você já tenha acertado, é a letra B de bola, que fala sobre a convicção que os filósofos da natureza tinham sobre a existência de uma substância básica, uma causa oculta, que estava por trás de todas as transformações da natureza, a ideia de movimento, e a partir da observação buscavam descobrir leis naturais que fossem eternas, ou seja, encontrar a causa da natureza nela mesma, tá bom? Então, alternativa B. Vamos para a próxima. Muitas vezes somos surpreendidos pela compreensão naturalista que os primeiros pensadores da escola jônica tiveram da realidade. Tales de Mileto dizia que tudo é água, essa atitude que pode parecer mitológica ou científica, possibilitou, segundo Hegel, nas suas preleções sobre a história da filosofia, o nascimento do pensamento filosófico, porque aí começa, letra A aproximação do ente imediato, B, uma interpretação objetiva da realidade, C, um distanciamento da percepção sensível, D, uma compreensão natural da natureza e E, uma aproximação da percepção sensível. Vamos lembrar que os filósofos pré-socráticos estão preocupados em trazer uma explicação racional, pretensamente científica, sobre a origem da natureza, sobre a origem do cosmos, sobre a origem de todas as coisas a partir de um elemento específico. Ou mais de um, se nós fôssemos falar dos pluralistas, que nós nem estudamos ainda. Mas o importante é lembrar que eles estão tentando encontrar uma explicação que represente uma percepção racional, ou seja, que evidencie um distanciamento da experiência sensível, da experiência
dos sentidos ou dos sentimentos, das sensações, e sim que possa ser resultado de um processo de reflexão racional. Então, a alternativa correta aqui é a alternativa C, ok? Espero que você tenha acertado. Vamos para a próxima. A influência de Sócrates na filosofia grega foi tão marcante que dividiu a sua história em períodos: período pré-socrático, período socrático e período pós-socrático. O período pré-socrático é visto como uma época de formação da filosofia grega, na qual predominavam os problemas cosmológicos. E ele se desenvolveu em cidades da Jônia e da Magna Grécia, lembrando que a Grécia naquela época era muito mais do que é a Grécia hoje. A Jônia, como já vimos, é ali uma parte que hoje é da Turquia, a própria Grécia, a Magna Grécia é o território da Itália atual, então era outra realidade geográfica. Grandes escolas filosóficas surgem nesse período. Nós estudamos até agora a jônica, na próxima nós vamos estudar a pitagórica, e muitos pensadores se destacam. Entre eles, um jônico que ficou conhecido como o pai da filosofia, graças a Aristóteles, né, que foi quem atribuiu a ele esse título, essa condição de pai da filosofia, fundador da filosofia, o primeiro grande filósofo. Né? E o nome dele é... A gente não precisa nem se esforçar muito, a gente já sabe. Letra A, Tales de Mileto. Tá bom? Vamos para a próxima questão. Alguns historiadores e pensadores consideram que a filosofia tem data e local de nascimento. Ela teria surgido nas colônias gregas da Ásia Menor no século VII a.C., inaugurando, assim, o período chamado pré-socrático. Dentre as características desse primeiro período da filosofia grega, destaca-se, letra A, que a filosofia em sua origem defende a tese da verdade revelada baseada em mistérios inacessíveis à razão humana? Nem pensar. Se eles estão querendo uma busca racional, então isso seria uma negação do que eles estão buscando, das inquietações que eles tinham. B, que a filosofia surge como cosmologia, compreensão racional da ordem cósmica, e como monismo, ou seja, uma ideia de que existia um único elemento que deu origem a tudo, buscando um princípio único originário de todas as coisas. Então a letra B é a correta. Vamos só olhar a C e a D. Observe que nesse teste nós temos só 4 alternativas. A criação de modelos cosmogônicos e teogônicos capazes de oferecer uma explicação racional para a origem e as mudanças que afetam o homem e seu mundo. Errada. Cosmogonia não é dos pré-socráticos, é dos mitos. D, que a invenção da escrita, da moeda, da política e do calendário tornou-se obstáculo para o desenvolvimento da capacidade de abstração do homem grego. De maneira alguma. Não é esta a causa, lógico, mas isso tudo aqui contribuiu para que houvesse um desenvolvimento da capacidade do ser humano. Então, a D também está errada. Alternativa correta, alternativa B. Tá bom? Vamos para a próxima. Tales foi o iniciador da reflexão sobre a physis, lembrando que physis significa natureza, pois foi o primeiro filósofo a afirmar a existência de um princípio originário e único, causa de todas as coisas que existem, sustentando que esse princípio de tudo é a água. Tudo se origina a partir dela. Essa proposta é importantíssima, podendo com boa dose de razão ser qualificada como a primeira proposta filosófica daquilo que se costuma chamar de começo da formação do universo. Trecho tirado do livro História da Filosofia de Giovanni Reale. A passagem do mito à filosofia iniciou-se com os pré-socráticos. O primeiro deles foi Tales, que iniciou o estudo da cosmologia. A cosmologia é definida como estudo sobre a origem do cosmos, da harmonia. Estão lembrados? Vamos ver qual que mais se aproxima disso. Letra A investigação racional do agir humano? Não. Essa é uma questão aristotélica sobre ética, sobre ação humana, sobre comportamento humano. Letra B, a investigação acerca da origem e da ordem do mundo. Investigação acerca da origem e da ordem do mundo. Perfeito, é essa daqui. Origem, né? Ou seja, a ideia de uma explicação racional sobre o princípio, o arqué da natureza, da physis, e ordem do mundo, cosmos. Né? Lembrando que cosmos significa mundo, mas significa ordem também, transformar o caos em ordem. Estão lembrados? Então,
Letra B. C. Estudo do belo na arte também não, uma questão posterior na filosofia, estudo da estética, né? E D. O estudo do estado civil e natural e seu ordenamento jurídico também não, né? Nós estamos falando aqui de outras questões. Aqui está falando sobre temas que vão aparecer em Platão, que vão ser ensaiados em Sócrates, que vão ser ampliados em Aristóteles e até mesmo ainda mais na filosofia moderna. Então, não tem a ver com a preocupação dos pré-socráticos, tá bom? Muito bem. Letra B, investigação acerca da origem e da ordem do mundo. Mais uma. Há, porém, algo de fundamentalmente novo na maneira como os gregos puseram a serviço do seu problema último, da origem e essência das coisas, as observações empíricas que receberam do Oriente e enriqueceram com as suas próprias, bem como no modo de submeter ao pensamento teórico e casual o reino dos mitos, fundado na observação das realidades aparentes do mundo sensível, os mitos sobre o nascimento do mundo. Com base no texto e nos conhecimentos sobre a relação entre mito e filosofia na Grécia, é correto afirmar, letra A, em que pese ser considerada como criação dos gregos, a filosofia se origina no Oriente sob o influxo da religião e apenas posteriormente chega à Grécia. Nós vimos isso, que pode até haver uma filosofia no Oriente, lá no hinduísmo e no budismo, na Índia, na China, no confucionismo, mas ainda muito presa à ideia da crença, da religião, da mítica. Então, não podemos afirmar que a filosofia se originou no Oriente. Né? Ela se originou no Ocidente, na Grécia, a filosofia sobre a qual nós estamos estudando. Tá? Não que não existisse filosofia em outros lugares, reflexão filosófica em outros lugares, não é isso. Mas a filosofia com a qual nós estamos trabalhando vai nascer realmente na Grécia. Então a A está incorreta. B. A filosofia representa uma ruptura radical em relação aos mitos, representando uma nova forma de pensamento plenamente racional desde as suas origens, representa uma ruptura, mas não radical. Tá? Não foi assim, da noite para o dia, que eles deixaram de acreditar nos mitos e passaram a refletir racionalmente. Não, a coisa aconteceu muito lentamente e demorou séculos, e podemos dizer também até que os primeiros filósofos nem negavam a existência dos deuses, eles só propunham uma reflexão racional, científica, uma explicação racional para as coisas que antes só se justificavam por meio de argumentos míticos, né? Letra C. Apesar de ser pensamento racional, a filosofia se desvincula dos mitos de forma gradual. Esta sim, a letra C. Pensamento racional, mas é uma ruptura gradual, lenta, processual e não abrupta, né? Letra D também está incorreta, o mito já era a filosofia, uma vez que buscava respostas para problemas que até hoje são objeto da pesquisa filosófica, então não podemos dizer, porque senão a letra A, de alguma maneira, estaria correta, se nós afirmarmos que no Oriente já existia uma filosofia que se pretendia puramente racional e destituída de mitos, né? Mas lá não era assim, e na Grécia muito menos. E letra E, filosofia e mitos sempre mantiveram uma relação de interdependência, uma vez que o pensamento filosófico necessita do mito para se expressar. Também está incorreta. Então a correta é a letra C. Muito bem. Princípio dos seres. Ele, Anaximandro, disse que era o ilimitado. Até aqui, ok. Aprendemos isso no último vídeo. Pois, donde a geração é para os seres, é para onde também a corrupção se gera segundo o necessário, pois concedem eles mesmos justiça e deferência uns aos outros pela injustiça, segundo a ordenação do tempo. A partir da análise do texto de Anaximandro, neste caso, né, um fragmento de Anaximandro, né, ou uma referência a um pensamento dele, é correto afirmar que sua filosofia, em contraposição ao mito, se caracteriza por, letra A, conceber o tempo como um passado imemorial sem relação com o presente. B. Os seres divinos concedem por alianças ou rompimentos justiça e deferência uns aos outros. C. O mundo
ser explicado por um processo constante e eterno de geração e corrupção, cujo princípio é o ilimitado. Letra D, narrar a origem do mundo por meio de alianças e forças geradoras divinas. Bom, se fôssemos ter alguma dúvida, por eliminação a gente já conseguiria desconsiderar a letra B, a letra D, né? A letra A talvez causasse algum tipo de dúvida, mas a gente sabe que essa reflexão sobre o tempo não está na filosofia de Anaximandro. Então, realmente a alternativa correta da questão é a letra C. O mundo ser explicado por um processo constante e eterno, cujo princípio é o ilimitado, o apeiron, o infinito, o indeterminado, tá bom? Conforme nós já tínhamos estudado. Letra C. Muito bem, gente, é isso. Preparei para vocês essas questões, espero que vocês possam aproveitá-las. Se vocês entrarem na internet, nos sites aí sobre questões de filosofia no vestibular, vocês vão encontrar uma infinidade de coisas que vale a pena construir o seu próprio simulado e ir exercitando, vai ajudar bastante. No próximo vídeo número 7, nós vamos estudar Pitágoras e a escola pitagórica, ou seja, entrando num segundo momento da história da filosofia pré-socrática. Para Pitágoras, o princípio, o arqué da natureza, da physis, é o ou o número. Aí nós vamos entender por que é o por que é o número 1 e por que é o número ou os números. O que é número para Pitágoras? Pitágoras existiu mesmo ou não existiu? Tudo isso a gente vai ver no próximo vídeo. Espero que você tenha gostado hoje, foi um pouco mais longo, mas a proposta era exatamente essa, de trazer essas questões para te ajudar aí na sua caminhada rumo à aprovação no vestibular, no Enem, em concursos e naquilo mais que você for ter que demonstrar o seu conhecimento em filosofia, tá bom? Estamos juntos, espero que você tenha gostado, compartilhe, curta, ajude-nos a divulgar essa iniciativa, tá bom? Um abraço.